Muito bem, Como é que desculpa vai? Tudo bem? pequeno Imagina. atraso aí, mas Não. você pegou, você viu a correria aí Não, de, já deu para passando sentir. um para o outro. Minha prima trabalha aqui na secretária do o Preto, né? O Preto, Wagner. Sim. Wagner Messias, sim. E eu já estive aqui outro dia também, conversando, parece, com o Álvaro Damião. Eu tenho uma startup que agora está sendo, a PUC já é minha sócia, né? Sim. Ela está desenvolvendo aqui no WeWork o primeiro PUC-Tech e também no Animal Lab. E chama-se Hugging, é bilinguismo na primeira infância. Então você imagina o nível da minha loucura, né? Eu sou professora de inglês há 30 e poucos anos e há 6 anos eu resolvi fazer Primeira infância vem até que idade? 0 a 6. 6 anos. Que a maioria das pessoas não sabe. Tem uma janela neuronal que nunca Não é mais... até os 8, não é isso? Mas ela começa a fechar aos 6. Aos 6, porque mas Ela eu já tinham me falado isso. Falou, olha, a partir dali você aprende, mas Exato. você nunca vai ser nativo. Na verdade, eu vi essa discussão sobre quando alguém me falava sobre a impossibilidade das pessoas que são alfabetizadas em japonês ou chinês de aprenderem inglês sem alguns vícios depois dos 8 anos de idade. Que há alguns sons que elas, inclusive, não são nem capazes de fazer, mas que elas não reconhecem mais. Ela ouve para ela, Exato. ela está ouvindo o mesmo som. Olha para você ver, essa janela vai de 0 a 6, atinge o ápice aos 2,5, nunca mais vai se repetir. Você vai ter um cérebro plástico até a morte, se Deus ajudar, assim, né? Pela genética e Deus. Mas assim, você nunca mais vai ter essa mesma quantidade de sinapse neuronal. E o aparelho fonador em formação, né? E eu comecei a pensar sobre isso, que eu falei, gente, que legado que eu vou deixar, porque eu sou especialista em tirar trauma. Eu dei aula, não sei se você conheceu uma escola chamada MAI. Não lembro, sim, eu estudei no Maio do Gutierrez. Jura? Então você foi meu aluno? Será? Eu estudei no Maio do Que Gutierrez ano? em... Papai morreu em 96, então eu devo ter estudado na 97, 98, 99. Você foi meu aluno então. Amigo. Lá Cabeça tinha que eu vou, Tereza 1 e professor. Tereza 2. Dei aula lá há 15 anos. Dei aula, tem um escritório em que eu dava aula particular até iniciar esse projeto. E assim, você não tem ideia da quantidade de trauma que eu tenho que resolver. E eu falava, gente, que legado que eu vou deixar. Nós estamos na 39ª pior proficiência de inglês do mundo. É mesmo? E tem 30 anos que a gente varia de 39 a 41 no lugar, no ranking dos piores. A Argentina está no 14º melhor. E eu criei esse Vergonha, né, Argentina? 70% de quem Toma se nossa declara fluente não é. Isso eu percebo, assim. Não é? A pessoa fraude não, da declaração da fluência. E o brasileiro é a muito pessoa bobo, talvez, né? ela se declare até não é uma fraude proposital, não. Eu acho que tem gente até que acredita que é Ele fluente acredita. até precisar usar a língua. Tá no Fala, embromation total, né? E comecei a fazer isso, fui me especializando no inglês na primeira infância e o benefício do cérebro bilíngue é uma coisa absurda. Porque tem ali perto números, tem ali perto, sabe? O senso também, o autoconhecimento, números, tem outras habilidades em volta que você mexe, a consciência numérica, o próprio autoestima, isso é. E veio um americano aqui que ganhou o Nobel de 2001, ele chama James Heckman, ele ganhou o prêmio Nobel de Economia, um americano, em cima da primeira infância. Você fala como, né? Os Estados Unidos gastam uma fortuna com assistência social, né? Então, drogaditismo, absenteísmo no trabalho, gravidez precoce, alcoolismo, todas essas coisas conseguem ser prevenidas. É uma pessoa diferenciada, o cérebro bilíngue funciona diferente. Ele ativa partes e se comunica um hemisfério com o outro, ele fica mestre nessa comunicação. Aí, posso te mostrar Claro, um vídeo pois não. bem rapidinho? O que a gente tem pensado? O meu sonho é entrar com essa discussão da importância do bilinguismo, porque tem inglês como língua estrangeira e como segunda língua. O Brasil não fala nem espanhol nem inglês, como você sabe, né? A gente fica no Animal Lab hoje em dia, ali dentro da Uni, do Buritis, que eles nos deram toda a estrutura e interage com a PUC. Esse é o promocional, é um aplicativo, sabe? Vai ser lançado, chama Hugging. É um trabalho lindo. Meu nome é Juliana. Todos me chamam de professora Juju. Come on, Bob. Let's go. My name is Robert. They call me Bob. Meu nome é Carlos, mas todos me chamam de Carlinhos.
aplicativo tem uma animação, que é como se fosse uma série, depois entra o vídeo interativo com os pais e depois uma atividade mão na massa. Tem uma oficina, né? Para poder não ficar passivo, né? Interessante. É bacaninha, né? É uma joia isso, na verdade. O principal que eu acho é você conseguir chegar em áreas que você não tem acesso, então ela pode ser muito bem usada por tutores, pelos pais, mas pelos tutores Ela é uma também. plataforma offline ou uma plataforma online? Online. Mas a gente, por exemplo, na UNE, no Dia das Crianças, nós tivemos como projetar e fazer uma oficina. Então, nas mãos dos professores, dos instrutores, isso dá para fazer muita atividade, sabe? Então, assim, vim para conversar com você para ver, de repente, né, a possibilidade de fazer palestra, de fazer oficina, de levar para os pais que não podem, principalmente, vai sair a um custo baixíssimo e pode ser uma parceria, de repente, né? Luiz, lembra que eu falei que você não estava participando? Vem cá só um minutinho. Deixa eu ver se eu acho onde é que eu pus isso aqui. É porque eu acho, por incrível que pareça, eu acho que talvez o caminho seja diferente do que a gente anotou. Porque na rede estadual, nossa cobertura de ensino infantil é muito pequena. Sei. Porque como constitucionalmente os municípios são responsáveis integralmente pelo ensino infantil e pelo Fundamental 1. E o Estado é compartilhado no Fundamental 2 e exclusivo no médio. Sim. O nosso Estado ele tem algumas poucas escolas com educação infantil em áreas em que ele não conseguiu que o município assumisse a tarefa dele. Mas é um percentual assim ínfimo. A maior parte está ainda na mão, está na mão dos municípios. Sim. O que eu queria que a gente olhasse? Três coisas, Luiz. Três coisas, na verdade, duas coisas em ajuda, uma coisa assim. O que eu queria que você olhasse é se naquele canal que entrou a musicalização, naquela loja que entrou a musicalização, o que mais que consegue entrar naquela linha da musicalização do contraturno? Porque talvez a gente pudesse entender como é que língua está sendo tratada nessas atividades de contraturno complementares na rede municipal, porque se tem a musicalização para 1.800 crianças hoje. E é uma barreira grande, porque o pessoal ainda tem aquele conceito arcaico de que precisa ser alfabetizado para começar com o inglês, quando você precisa aproveitar a janela até os 5. Na verdade, é o contrário, né? Na verdade é o contrário. Aos 6 anos a janela fecha. Nunca mais vai ser segunda língua. Sabe? A Europa, os países de ponta... Nunca mais vai ser primeira língua, né? Vai ser sempre uma outra língua. Uma língua estrangeira, estranha, né? E o Canadá, primeiro mundo, eu tive no congresso aqui há 3 anos de diretores cristãos do mundo, né? Eles são diretamente conectados ao Vaticano. O bilinguismo é uma coisa assim, sine qua non. Mas você sabe assim, eu lamento por um outro lado, assim, quem pode pagar hoje consegue. Então, é elitista. Acaba elitizando o acesso. Nós fizemos um Canvas agora, porque esse programa que é a PUC, agora a PUC tem 2,5 da PUC. Mas a gente tem a partida de 12 os 4 finalistas, né, durante o ano inteiro, chama PUC-Pé. E a gente colocou na apresentação desse Canvas aí, né, como é que a classe A, B e C, porque por incrível que pareça, até a classe A tem dificuldade. Tem. Você só tem de verdade mesmo aqui, bilíngue escola, bilíngue americana e a Torino. Tem a Maple B, que é outra, e que você tem que ficar no telefone para matricular seu filho até meia-noite. Você liga meia-noite, cai aquele número de vaga, pegou, não pegou, pagando 4, 5 mil por mês, gente, é uma coisa assim. 4, 5 mil numa Maple B, né? Porque se você for para uma americana, você esquece. Alguém me contou esses dias para trás lá em Brasília, uma ex-aluna minha, que ela está com 2 filhos na Mackenzie, lá no colégio, que é bilíngue, pagando 6 mil reais para cada um. E uma americana pagando 7 mil reais, ou seja, para educar 3 filhos. Ela está pagando 19 mil reais para educar 3 filhos. Esse projeto foi criado mil. ali pertinho da Mackenzie, porque eu tenho uma tia que é dominicana lá, e eu vou para lá 3 vezes por ano, caminho lá todo dia e tudo, uma chácara maravilhosa. Foi
começando a questionar Ali a minha que- vida, Tá vendo? né? Então, eu queria isso, porque você está mexendo naquele já da musicalização, a gente tentar entender assim, qual que é a base daquela contratação, para a gente entender se cabe mais alguma coisa ali. Se puder, a gente fazer uma provocação. Agora, pro nosso lado aqui, Júlio, a gente podia tentar ver com quem que a gente conversa na Secretaria de Educação do Estado, para olhar duas coisas. Primeiro, quantas crianças a gente atende em ensino infantil no Estado? Eu tenho a impressão que é um universo muito pequeno. Mas se for pequeno mesmo, uma segunda pergunta é se a gente não consegue, se o Estado não consegue ser indutor de política vamos chamar de ferramentas para ficar mais fácil lá com eles, de ferramentas para as escolas municipais ou para as infantis municipais. Percebe, Teresa, que talvez o caminho seja eles como porta de apresentação para os municípios, porque se eles não tiverem volume de aluno, não adianta. Eu entendi aqui o início, mas aí vai entrar uma coisa dentro Não, do currículo. o rugby, seria na um verdade, esquema de não, contraturno. é porque ele é, na verdade, Aplicativo. uma plataforma né, educacional, por meio de aplicativo, mas é uma plataforma. Me parece que nós não temos como falar do turno, porque podemos até pensar no turno, Luiz, né? Porque no turno da educação infantil não tem língua estrangeira, então me parece que a gente teria que trabalhar na lógica de contraturno. Me parece. Se é pré-incorporar É porque nós estamos falando de infantil. Se a gente estivesse falando de fundamental, aí era no turno mesmo. Então não estou falando sobre lei para incorporar, nós estamos falando de uma ferramenta eventualmente no contrato. da musicalização. Né? Por isso é que eu lembrei da musicalização. Agora, a lógica do aplicativo ele é um aplicativo para as crianças ou para as escolas? Pode ser as duas coisas. Pode ser para os pais, uma atividade de suporte, né? E a gente tem pensado muito em oferecer palestras sobre os benefícios do bilinguismo e workshops também, oficinas, né? Para as crianças. Mas ele vai sair a um custo muito baixo. Então ele pode tanto ser oferecido aos pais, quanto pequenos grupos de crianças. Porque o professor que tiver boa vontade, um bom treinamento, ele vai conseguir muita coisa. Quando você fala nesses personagens, sabe? É muito rico, então tem essa inserção bem gradual, bem confortável emocionalmente da língua mãe. Não tem essa coisa de tirar, porque isso aí é um absurdo também, sabe? Já foi provado, principalmente na primeira infância, você não joga a criança no outro idioma. É como se ela fosse filho de pais bilíngues, né? Então eles escutam. Sabe que a Laura que contava, né? Que ela só conversava com os meninos. Inglês e francês. Ela Um só em conversa com francês francês. E o Lauro em inglês. A criança já ficou. Aí os meninos dela ficam. Inglês, português. A mãe só fala em francês, o pai só fala em inglês. E Ele se vai para a fala escolinha com português. não é? E vai estar com o cérebro totalmente. Né, assim. Agora, quantas famílias podem fazer isso? Nem eles, né? Porque estudaram fora e tal. Assim. Nesse canvas que a gente fez, é triste, porque você vai dando os checks assim, ó. Tem tanto Sobra 1% da população. Envolvimento emocional, o valor que você pode pagar, né? A criança fica completamente. A criança de classe C, para ela é um sonho. A resposta que você vai ouvir é assim: mas eu não falo nem português, eu vou falar inglês. Mas é uma ilusão